Olá, meu nome é Gabriel Vitor Lima de Andrade e eu vou apresentar o trabalho intitulado Impacto da Pandemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo SARS-CoV-2 na assistência a pacientes com tuberculose latente, revisão integrativa. Esse trabalho tem como autores, além de mim, os demais estudantes listados aqui na apresentação e nós somos orientados pelo professor Fabrício Oliveira Souto. De início, nós temos que, como introdução do trabalho, a tuberculose é a principal causa infecciosa de morte ao redor do mundo e necessita de cuidado integral, né? Não é aquele cuidado que se dá em pontos específicos, é um cuidado que se dá durante toda a história natural da doença. Em adição a isso, nós temos que a pandemia da Covid-19, que nós estamos chamando aqui de Síndrome Respiratória Aguda Grave, causada pelo vírus SARS-CoV-2, trouxe grandes impactos à assistência à saúde, seja a nível ambulatorial ou a nível hospitalar. Por fim, desses dois pontos, nós temos que a assistência a pacientes infectados com tuberculose foi afetada negativamente e isso atrapalhou o cuidado dessa doença. O objetivo nosso desse trabalho é identificar quais são os principais fatores relacionados à pandemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave, causada pelo SARS-CoV-2, que impactam a assistência a pacientes acometidos com a tuberculose. E aí, como esse trabalho foi desenvolvido, né? Nós temos como metodologia que nosso trabalho é uma revisão integrativa da literatura e foi realizada no período entre setembro e outubro do ano de 2021. Nossa pesquisa se deu na base da Science Direct e nós usamos como descritores tuberculose e Covid-19, né? Essa foi a nossa chave de busca, que era unida pelo operador booleano AND. Dando continuidade, nós selecionamos alguns critérios de inclusão e de exclusão para o material fazer parte do nosso trabalho. Então, como critérios de inclusão, nós temos que ele deve estar escrito em língua inglesa, ter sido publicado entre janeiro de 2020 e agosto de 2021 e estar integralmente disponível na internet. Já como critérios de exclusão, nós temos que ser relato de caso, do tipo relato de caso ou série de casos, abordar associações de tuberculose, Covid-19 e outra enfermidade qualquer, ou ainda está publicado no formato de preproof. E aí, seguindo, nós temos que nossa pesquisa, que foi realizada no mês de setembro, trouxe como os seguintes resultados. Os artigos que foram encontrados sem a aplicação dos critérios foram 2.799. Os artigos encontrados após a aplicação dos critérios foram 1.209. E desses 1.209, nós selecionamos 6 pela melhor adequação ao nosso objetivo de estudo. Já em outubro de 2021, nós encontramos 3.477 artigos sem aplicação dos critérios, 2.157 com a aplicação dos critérios e 3 deles foram selecionados por se adequar mais ao nosso estudo, totalizando 9 artigos selecionados para essa pesquisa. E aí, né, nós vamos agora para os resultados e discussão. Entre esses 9 artigos encontrados, 5 tratavam principalmente da assistência à tuberculose durante a pandemia de Covid-19, 3 abordavam as interações entre os mecanismos patológicos de cada doença, tuberculose e Covid-19, e o último deles tratava dos determinantes sociais envolvidos na patologia dessas duas doenças. E aí aqui nós temos alguns pontos importantes. A tuberculose já era uma doença negligenciada antes da pandemia, ou seja, a pandemia se viu como um agravo para isso, e ela agora é uma doença um pouco mais negligenciada, digamos assim. Além disso, restrições de circulação durante a pandemia e o redirecionamento de recursos para o cuidado da Covid-19 afetaram a assistência à tuberculose, né, já que os recursos, tanto pessoais como financeiros, foram deslocados de diversos níveis de assistência à saúde direcionados ao manejo da pandemia. Isso impactou vários setores e um deles foi a assistência à tuberculose. Com isso, houve diminuição da taxa de diagnósticos, né, já que houve menos investigação e, consequentemente, menos diagnósticos. O tratamento de várias pessoas foi interrompido e isso pode causar alguns problemas, tanto no médio prazo como no longo prazo, como maior número de exacerbações da doença, ou então piorar o acometimento que a doença já tem, ou ainda aumentar a mortalidade a médio e longo prazo. Além disso, alguns pacientes desenvolveram uma co-infecção, ou seja, eles tinham mecanismos de tuberculose e de Covid-19, né, os mecanismos patológicos, coexistindo no mesmo momento. E aí, alguns desses pacientes procuravam assistência hospitalar e chegavam a ser internados. A internação, nesses casos, estava pelo critério da condição prevalente, ou seja, se a tuberculose tinha um maior grau naquele momento, os critérios de internação eram os critérios para a tuberculose. Se fosse a Covid, eram os critérios de Covid. Além disso, a assistência ambulatorial a doenças infecciosas foi a mais afetada durante a pandemia, né? Como eu disse, a pandemia trouxe impacto em todos os níveis de atenção à saúde, em vários contextos de atenção, e aí a assistência a doenças infecciosas foi a mais atingida. E entre as doenças infecciosas, as respiratórias tiveram o maior impacto, né?
Ou seja, como a tuberculose é uma doença infecciosa respiratória, ela teve um impacto muito grande durante a pandemia. Dando continuidade, a pandemia enfraqueceu programas de controle da tuberculose ao redor do mundo. Porque o que acontece? Existem vários programas de controle de tuberculose promovidos por autoridades de saúde de vários países e ainda pela Organização Mundial da Saúde, né? E aí, como os recursos pessoais e financeiros eram remanejados para o cuidado da Covid, isso enfraqueceu essas estratégias. E aí o cuidado comunitário foi fragilizado, né? Já que a tuberculose tem um grande componente, assim, socioeconômico, o cuidado a essas comunidades foi diminuído e isso trouxe as consequências que a gente está discutindo aqui. Além disso, a diminuição de recursos, falta do suprimento de fármacos e redução da mobilidade de pacientes e profissionais atrapalhou a assistência à tuberculose, fazendo com que ela seja menos longitudinal, menos integral e, consequentemente, menos efetiva, né, afetando negativamente os pacientes. Seguindo, falando um pouco agora sobre a interação entre essas duas doenças, a co-infecção tuberculose-Covid-19 está associada à fragilidade do sistema imune, né? É tanto que a fragilidade do sistema imune, imunodeficiência, imunossupressão, são fatores de risco para as duas doenças e favorecem o aparecimento tanto de cada uma isoladamente como da co-infecção. Além disso, a taxa de internação nesses pacientes co-infectados variou entre os nossos estudos. Tinha alguns artigos que mostravam 4,47% de pacientes e outros mostravam 37%, ou seja, é uma variação muito grande ao redor do mundo. Lembrando que o nosso artigo não se restringe ao estudo de um país específico, nós estamos abordando o contexto mundial aqui. Além disso, a mortalidade por Covid-19 em pacientes com tuberculose foi maior do que na população geral. Quando nós comparamos os pacientes com Covid que tinham tuberculose em relação à população geral, né, que não tinha tuberculose, a mortalidade nos que tinham essa doença era maior e aumentava de 1,4 vezes até 3 vezes, ou seja, um aumento considerável. Além disso, as duas doenças compartilham dos mesmos fatores de risco, que são alguns deles aqui. A infecção pelo HIV, né, que está associada à fragilidade do sistema imune, que eu já citei, a pobreza, que é um determinante social, diabetes, que é uma doença crônica não transmissível bastante prevalente, e a desnutrição, que está principalmente associada à pobreza e à diminuição do nível socioeconômico. Além disso, no caso que os pacientes tinham as duas doenças ao mesmo tempo, o diagnóstico delas era bem variável, ou seja, tinha paciente que já tinha tuberculose e depois foi diagnosticado com Covid, tinha paciente que estava com Covid e depois foi diagnosticado com tuberculose, e teve paciente que teve diagnóstico praticamente simultâneo, né? Os estudos diziam que o diagnóstico para acontecer na mesma semana era considerado simultâneo, então esse foi o nosso parâmetro aqui. Seguindo, nós temos que ambas as doenças são de transmissão respiratória, ou seja, elas têm fator de risco tanto para ter uma maior infecção como um maior agravamento da doença ao mesmo tempo, né? São mesmos fatores de risco, e isso piora o quadro daqueles pacientes, tanto que têm as doenças separadas, como também dos co-infectados. Além disso, a permanência em locais fechados foi promovida durante a pandemia devido ao isolamento social, e isso aumentava a transmissão tanto da Covid como da tuberculose. Além disso, a baixa higiene e os domicílios lotados também contribuíam para o aparecimento dessas doenças. Continuando, as desigualdades sociais também contribuem para a infecção de ambas as doenças, né? A gente vê que esses fatores aqui que eu já citei são relacionados às desigualdades sociais, né, aos determinantes sociais de saúde, e eles favorecem tanto o aparecimento dessas doenças como também o agravamento. Com isso, ainda os pacientes tinham menos acesso a serviços de saúde, tanto pela dificuldade de acesso, como também pelas restrições de circulação e medo de pegar a Covid durante a pandemia, e eles tinham maiores dificuldades em seguir as restrições de circulação impostas, já que muitos deles tinham que trabalhar em condições muitas vezes desfavoráveis em relação à saúde. Como conclusões, nosso trabalho traz que a assistência à tuberculose foi afetada negativamente tanto no nível ambulatorial como também no nível hospitalar no contexto da pandemia. Além disso, os fatores de risco para o adoecimento e agravamento de ambos os quadros foram ampliados com a pandemia. A co-infecção com tuberculose, Covid, aumenta a gravidade da infecção causada pelo SARS-CoV-2, ou seja, pacientes que tinham a tuberculose previamente e desenvolveram Covid tiveram uma maior gravidade do que comparando com a população em geral. E por último, os determinantes sociais da tuberculose e da Covid-19 são semelhantes e interagem entre si, como eu citei, né? Eles se somam. Por fim, essas foram as referências dadas no nosso estudo e obrigado pela atenção. Deixo aqui o meu contato